A próxima prova que nós vamos responder é uma prova da Fundação Carlos Chagas, que foi aplicado em agosto do ano de 2014, e essa foi para o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. E a primeira questão, ele começou de uma forma clássica, o que é FCC, né? Sempre com uma ou duas questões relacionadas à parte de ergonomia. No exercício da odontologia, os profissionais da equipe de saúde bucal estão expostos a alguns fatores de risco relacionados ao trabalho, como a repetição de movimentos e a vibração, as posturas incorretas e as aplicações de forças excessivas. Na prevenção dos distúrbios osteomusculares, são indicados alguns procedimentos como... Bom, para quem é concurseiro já sabe que dentro do consultório odontológico existe o risco químico, existe o risco biológico, existe o risco mecânico, existe o risco ergonômico e existe o risco pela falta de conforto, né? E cada risco ele traz consigo uma cor que o identifica dentro de um mapa, dentro de um consultório odontológico ou de uma clínica odontológica, e isso acaba sendo identificado por cores. Então, antes de você se adentrar a qualquer tipo de consultório ou de clínica, existe esse mapa de risco dentro da ergonomia. Só relembrando rapidamente que isso acaba sendo descrito por cores. Como todos sabemos, nós temos aí o risco ergonômico, ele é representado pela cor amarela. O risco químico, onde o cirurgião dentista está sujeito às substâncias químicas, ele é representado pela cor vermelha. Depois nós temos o risco biológico de transmissão de algum material infectante, e isso é representado pela cor marrom. Depois nós temos o risco mecânico também, que é representado pela cor azul. E o risco pela falta de conforto basicamente não tem uma cor, é cor branca, ok? Então, só para relembrar esse conceito, claro que eu enriqueci essa questão porque a resposta está correta, né? Na prevenção dos distúrbios, a resposta está fácil, desculpe. Na prevenção dos distúrbios osteomusculares são indicados alguns procedimentos como o trabalho a 4 mãos com visão direta, os exercícios de alongamento diariamente nos intervalos entre as consultas, a substituição de instrumentos ultrassônicos por instrumentos manuais em procedimentos prolongados, a postura que mantém os cotovelos elevados durante o trabalho e a exposição das mãos a temperaturas frias. Bom, começando de baixo para cima, rapidamente eliminando as alternativas, a letra E não pode ser, né? Porque isso aqui nós vamos submeter as mãos a temperaturas frias, isso vai dar uma vasoconstrição, isso vai dar problemas aí na circulação sanguínea. Letra D, a postura que mantém os cotovelos elevados durante o trabalho. Não, nós sabemos que a posição correta entre o braço e o antebraço é um ângulo de 90 graus. Né? Segundo a regra de ergonomia, devemos trabalhar nessa posição de 90 graus. Então a letra D também um abraço. A substituição de instrumentos ultrassônicos por instrumentos manuais em procedimentos prolongados. Lógico que não, né? A substituição de instrumentos ultrassônicos por instrumentos manuais. Ah, tá, desculpe. Isso aqui nós sabemos que ele reduz o risco de problemas osteomusculares e de LER, que é o esforço repetitivo. Só que se você parar para pensar nessa questão, nós temos 3 alternativas onde a gente tem que analisar profundamente. Porque eu concordo que o trabalho a 4 mãos, ou seja, com o emprego de uma auxiliar, ela reduz a nossa carga de trabalho. Concordam comigo? Então, vamos analisar a letra B, os exercícios de alongamento diariamente nos intervalos entre as consultas, também é uma recomendação. E a letra C também é uma recomendação, né? Quando você vai fazer a substituição... Ah, tá, desculpe, tá ao contrário, eu estou entendendo o contrário. Isso aqui não tá. Isso aqui é o contrário que é o correto. Substituição de instrumentos ultrassônicos por instrumentos manuais em procedimentos prolongados. É o contrário, desculpe, né? Porque se nós utilizarmos o ultrassom numa raspagem, por exemplo, de grandes áreas, nós vamos reduzir os esforços repetitivos. Então nós ficamos aqui entre 2 alternativas. Se a gente prestar atenção,
no enunciado da questão, na prevenção dos distúrbios osteomusculares, são indicados alguns procedimentos como... Bom, eu penso da seguinte forma: para começo de conversa, já existe uma recomendação da necessidade do emprego do trabalho a 4 mãos. Então, dificilmente um cirurgião dentista hoje não trabalha a 4 mãos. Então, partindo desse princípio e observando outras questões anteriores, de provas anteriores da Fundação Carlos Chagas, automaticamente a resposta recai no conceito que a FCC sempre traz, de fazer o exercício de alongamentos diariamente nos intervalos entre as consultas, e foi justamente essa alternativa que foi dada como alternativa correta. Eu não discordo que nessa questão em particular, talvez alguns poderiam ficar presos na letra A, onde nós temos um trabalho a 4 mãos para reduzir a carga de trabalho do cirurgião dentista e, melhor ainda, ele trabalhando com uma visão direta, tá? Mas, olhando as provas anteriores da FCC, quando ele fala em distúrbios osteomusculares, ele tem esse conceito de recomendar o exercício entre as consultas odontológicas, exercícios de alongamentos. Então, isso aqui é perfil da banca. Não discordo que talvez possa surgir algum tipo de dúvida entre os candidatos, visto que a letra C, a letra D e a letra E, nós já vamos eliminar logo de cara. Mas é aquilo. É perfil de banca, é o conceito que eles utilizam. Então, na minha concepção, eu vou partir do seguinte princípio: o trabalho a 4 mãos já é um pré-requisito dentro das técnicas de ergonomia. Então, partindo desse preceito, vamos procurar uma outra alternativa que se enquadre aí no que ele acabou de descrever, de repetição de movimentos, de vibração, de postura incorreta, aplicação de forças excessivas, que isso já faz parte e é uma atribuição do cirurgião dentista. Não é a auxiliar que vai ficar se contorcendo para a realização de procedimentos, não é a auxiliar que vai fazer força no fórceps diante de uma extração de um canino superior, né? Que nós sabemos que o canino superior é o que apresenta um dos graus maiores de dificuldades durante a exodontia. Falando nesse assunto, uma vez eu me deparei com uma questão de concursos assim. Vamos supor uma situação assim. O paciente compareceu no seu consultório com todos os elementos dentários na boca, tanto maxila quanto mandíbula. E foi necessário uma extração seriada nesse paciente. Numa única sessão eu vou extrair todos os dentes de maxila e todos os dentes de mandíbula. Isso, por exemplo, já foi cobrado inclusive nas provas de VUNESP. Por onde você começaria a extração? Por dentes de maxila ou por dentes de mandíbula? Segundo, você iniciaria pelos dentes anteriores ou pelos dentes posteriores? Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Te dei um paciente agora, vamos excluir os terceiros molares. Te dei um paciente agora com 28 dentes na cavidade oral. Dentes de maxila e dentes de mandíbula. Qual arco eu começo a extração? Maxila ou mandíbula? Nós devemos começar por maxila. Dentes maxilares, a primeira regra é essa, tá? Porque parte do princípio de que existe a lei da gravidade. Se você extrai primeiro os dentes de mandíbula e vai extrair os de maxila, por ação da gravidade, algum resíduo, algum resto de restauração ou diante de uma fratura de um elemento dentário que está sendo extraído, ele pode se adentrar aos alvéolos inferiores. Aí, por um outro lado, você deve estar pensando, mas professor, e o tal do controle do sangramento? Se eu extrair primeiro de maxila, os coágulos e o sangue vão tender a atrapalhar durante a exodontia dos inferiores. Alguns devem estar pensando dessa forma. Eu não discordo. Mas parte-se do princípio de que depois que você fez a extração dos elementos, você tem que promover uma boa hemostasia antes de continuar.
Então, partindo desse princípio, o Peterson descreve no livro dele que nós devemos iniciar as extrações por dente de maxila. Primeiro ponto é esse. E agora, começo pela frente para ir abrindo o caminho para facilitar a minha visualização dos posteriores, ou eu vou começar lá do posterior para frente? Qual é a regra? É de posterior para anterior, tá? Só que desse de posterior para anterior existe uma outra regra. Porque eu fui falar do canino, que é o dente mais difícil de sair da boca, devido ao comprimento da sua raiz, aí eu lembrei dessa questão. Então funciona assim. Você extrai, eu vou tirar o terceiro molar, tá? Você extrai o segundo molar, depois você pula o primeiro molar, extrai o segundo pré, o primeiro pré, pula o canino, extrai o lateral e extrai o incisivo. Depois você volta para o primeiro molar e o último dente da maxila a sair é o canino superior. Essa é a regra, tá? Então, repetindo, você extrai o segundo molar, pula o primeiro. Depois vai para o segundo pré, primeiro pré, pula o canino, vai para o lateral e o central. Depois volta no primeiro molar e depois extrai por último o canino. Mas, professor, por que Peterson determinou essa regra e essa sequência? Baseado no grau de dificuldade de remoção desses dentes. Vamos deixar por último os dentes que têm um grau de dificuldade maior, que é o primeiro molar e o canino superior. Se nós relembrarmos a anatomia do canino superior, nós sabemos que ele é o dente mais longo que nós temos na cavidade oral. Então a implantação óssea dele é muito alta. E assim sendo, nós temos um grau de dificuldade maior. Ok? Extraiu todos os dentes de maxila, agora vai para a mandíbula. A sequência é a mesma. Segundo molar inferior, pula o primeiro. Segundo pré, primeiro pré, pula o canino, lateral e incisivo. Depois volta primeiro molar e canino inferior. Então, basicamente, nós temos essa sequência. Diga. Não, pela forma como eu descrevi, subentende-se que seria segundo molar superior do lado direito, depois o esquerdo. E assim eu vou indo, né? Então essa é a regra que existe no livro do Peterson em relação quando há... É claro que são situações bem inusitadas, né? Mas ele faz essa descrição. E eventualmente, se você não tem um dente, você acaba pulando ele. Mas a sequência, considerando 28 dentes na cavidade oral, acaba sendo essa. Vamos adiante. Segunda questão relacionada a acidentes pérfuro-cortantes. Durante o atendimento odontológico a um paciente com 29 anos de idade, do sexo feminino, em que se executava o procedimento de preparo cavitário para a restauração do dente 22, o cirurgião dentista sofreu uma perfuração com a broca em sua mão esquerda, que estava devidamente enluvada. Vamos considerar as alternativas e ver quais estão corretas. Primeira alternativa: os acidentes com exposição a material biológico devem ser tratados como casos de emergência médica, já que a profilaxia, quando indicada, deve ser iniciada logo após o acidente. E aí, vocês concordam com a primeira? Os acidentes, uma situação de emergência, ou seja, tem que ser iniciado a quimioprofilaxia ou a profilaxia o mais rápido possível logo após o acidente. E para complementar essa alternativa que está certo, está correta, nós poderemos adicionar o conhecimento que o indicado pelo Ministério da Saúde é que essa profilaxia seja iniciado num período máximo de 2 horas após o acidente, onde os estudos demonstram que os resultados são mais positivos em relação às quimioprofilaxias. Então, primeira alternativa, sem problemas maiores no meu ponto de vista. Segunda,
Não existe quimioprofilaxia para reduzir o risco de transmissão do vírus da hepatite C após a exposição ocupacional. Certíssima, né? As quimioprofilaxias que nós sabemos que são empregadas no caso de risco de transmissão é para o vírus da hepatite B e para o HIV. Nunca se esquecendo do seguinte conceito. Vamos imaginar uma situação hipotética aonde o profissional perfurado não está imune contra o vírus da hepatite bola e é sabidamente conhecido que o paciente fonte ele é hepatite bola positivo. Se o profissional não está imunizado, não adianta agora fazer 3 doses de vacina. Tá? O interessante é você fazer a infusão de imunoglobulina B, já diretamente. E após isso, dar início ao protocolo de vacinação desse profissional descuidado, né? Que não deveria estar nessa situação. Então, voltando aqui, realmente, contra a hepatite C, não existe quimioprofilaxia, segundo o Ministério da Saúde e segundo aí as normas internacionais. Então, por que, só relembrando mais um conceito, o porquê que nós temos que fazer a verificação da hepatite C? Né? Porque diante de um acidente pérfuro-cortante, o Ministério da Saúde recomenda fazer um acompanhamento contra a hepatite B, contra o HIV e contra a hepatite C. Então, para que essa preocupação se não existe cura, se não existe quimioprofilaxia? Parte-se do seguinte conceito: somente para o fato de tentar detectar em que momento aquela pessoa adquiriu a hepatite C ao longo da sua vida. Será que ela adquiriu antes do acidente? Será que ela adquiriu aproximadamente naquela data próximo àquele acidente? Então isso aí é só para fins epidemiológicos e para controle futuro, né? De quando possivelmente ele possa ter adquirido o vírus da hepatite C. Porque não existe quimioprofilaxia, então não tem muito o que fazer. Então também está certo a 2. Medidas de proteção individual e coletiva visando a prevenção das exposições ocupacionais a material biológico são ineficazes. Olha, medidas de proteção individual e coletiva visando a prevenção das exposições ocupacionais a material biológico são ineficazes? Lógico que não. Existe todo aquele trabalho de educação em saúde, existe todo aquele trabalho de recomendação em relação às vacinas que todos os profissionais da área da saúde têm que estar atentos, né? Têm que estar prevenidos. Existem vacinas aí disponíveis, existe a quimioprofilaxia que é empregada. Então, como ele vem falar para mim que esses métodos, né, para diminuir o risco de transmissão são ineficazes? Não são. Para aqueles que existem, que é para o vírus da hepatite B e que é para o HIV, são eficazes. Ponto final. Não há casos comprovados de transmissão de HBV, HCV e HIV durante o atendimento odontológico. Não existe. Claro que existem alguns casos comprovados. É claro que a gente não vai enumerar aqui, mas pela forma como ele escreveu, logicamente que existe. Então, dentro das alternativas que foram dadas, trabalhando aquele conceito das alternativas e das respostas, logicamente a gente vai ficar com a letra A como a alternativa 1 e 2 corretas. E essa questão de acidentes pérfuro-cortantes em provas da FCC é relativamente frequente, viu? Bom, vamos adiante. Vamos falar do HPV agora. O conhecimento contemporâneo sobre a associação de algumas formas do vírus do HPV, que é o papilomavírus humano, com lesões na cavidade bucal, ressalta a importância que o cirurgião dentista deve conferir à observação de lesões. Ou seja, a hora que você olha para uma lesão causada pelo papilomavírus humano,
Será que essas lesões apresentam colorações vermelho-azuladas? Será que são lesões pigmentadas? Será que são lesões verrucosas papilíferas? Será que são lesões extravasculares? Ou será que são lesões vesículo-bolhosas? Dentro das lesões que o HPV ele pode levar, nós temos várias. Dentre elas, a mais clássica, que é o papiloma propriamente dito. Vamos nos lembrar, o papiloma é considerado uma lesão pré-maligna, tem um potencial de malignização, porque ele é causada por um vírus indutor de neoplasia maligna, que aqui no caso é o HPV. Só que além do papiloma, o HPV pode levar ao aparecimento de outras lesões, que clinicamente são muito parecidas com o papiloma, que tem aquele aspecto de couve-flor, que tem aquele crescimento exofítico, né? Olhando é uma superfície toda irregular. Nós temos, por exemplo, a verruga vulgar, nós temos o condiloma acuminado, que são todas lesões que apresentam essa característica de apresentar crescimentos exofíticos. Então, dentro das alternativas, com certeza, a única que cabe é aquele aspecto verrucoso papilífero, onde nos arremete a um aspecto de uma couve-flor. Isso é uma característica que nos leva ao diagnóstico clínico de alguma lesão causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, e nunca se esqueça que ele é considerado, junto com o citomegalovírus e o HSV6, são considerados vírus indutores de neoplasias malignas. Então, o vírus do herpes simples do tipo 6, mais o citomegalovírus e mais o HPV, são considerados vírus indutores de neoplasias malignas. Não se sabe qual é o mecanismo, mas boa parte dos sítios que contêm lesões malignas geralmente apresentam aí esses vírus indutores. O mecanismo ainda é muito obscuro e meio desconhecido, mas tem muita coincidência. Tem neoplasia maligna, tem a presença de algum desses vírus aí, na grande maioria das situações. E o aspecto clínico só pode ser verrucoso papilífero, lembrando o aspecto de uma couve-flor, que é característico, por exemplo, do papiloma, da verruga vulgar e do condiloma acuminado também, que são todas lesões causadas pelo HPV. Ponto. Essa questão eu achei um pouco conturbada, mas vamos ver o que vocês acham em relação à resposta. O autoexame da boca, porque aqui você vai ter que subentender e tentar imaginar o que ele quis dizer com isso aqui, né? Porque para quem tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre o assunto câncer bucal e neoplasias malignas, você vai ficar meio assim. Então não olhe o próximo slide, não olhe isso aqui. Vamos tentar trabalhar aqui. Aí você fala para não olhar, aí que o caboclo olha, né? Não olha, aí que ele vai dar uma olhada. Então vai lá, olha, vai, pode olhar. Aí você embirra e fala assim, não vou olhar também. Ele está mandando eu olhar, também não vou olhar. Bom, vamos adiante. O autoexame da boca integra o autocuidado em saúde e tem como finalidade identificar alterações da mucosa bucal, visando a detecção precoce de lesões cancerizáveis na boca, alertando a pessoa para a necessidade de procurar um cirurgião dentista ou outro profissional na área da saúde. Dentre os sinais e sintomas, a que deve estar atento com esse objetivo estão, primeiro, então vamos pensar em câncer de boca. Sangramento na gengiva é um dos sinais? Ah, professor, talvez o mais sábio em concurso deve estar pensando, eu ouvi falar que neoplasia maligna tem tendência a sangramento ao mínimo toque. Mas só essa descrição
Sangramento na gengiva já significa o auê que o paciente tem que fazer? Falar, eu estou com câncer bucal? Eu acho que não também, né? Talvez o que poderia confundir alguns seria sangramento. Só que ele teria que ter colocado de uma outra forma. O sangramento de alguma lesão ulcerada, que sangra ao mínimo toque. Agora, sangramento na gengiva, isso nos arremete a uma simples gengivite, por exemplo. E não necessariamente a uma neoplasia maligna. Tem um sangramento para confundir o candidato aqui. Caroços. Sim, isso aqui isso aqui com certeza entra na lista de lesões que merecem uma atenção maior. Porque como o Peterson ele diz no livro dele, todas as lesões palpáveis sobre tecido relativamente normal devem ser removidos e mandados para o histopatológico. Então, o que ele quis dizer é que são os caroços que vão surgindo aí em partes do nosso organismo e nunca se esquecendo, né, que essas lesões são altamente fixadas aos tecidos adjacentes e não consegue se movimentar com uma facilidade muito grande. Então, caroços tudo bem, eu concordo. Terceiro, aftas. Sim. Não estou falando que sim, não estou falando que não. Ele simplesmente disse aftas. Então, por isso que eu falei, essa questão é uma questão que você tem que tomar um certo cuidado na interpretação. Talvez seria passível de recurso. Mas simplesmente, se eu chegar para vocês, que são uma comunidade de dentistas, e falar, o paciente tem afta, você já vai remeter a coisa ruim, a neoplasia maligna? O paciente tem sangramento na gengiva, você já vai pensar em câncer de boca, porque tem sangramento? Então, na minha concepção, essa terceira alternativa nos arremete à mesma linha de raciocínio do primeiro. Sangramento na gengiva. Mas sangramento na gengiva, tem alguma lesão na gengiva? Tem alguma lesão de bordos elevados, endurecidos, ulcerados, que sangra facilmente na gengiva? Da mesma linha de raciocínio, aftas é relativo. Aftas são úlceras, mas essas úlceras são persistentes, que não cicatrizam num período de até 14 dias, ou simplesmente aftas? Por isso que eu disse, essa questão vai gerar dúvidas na hora da resposta. Então vamos deixar de lado. Dá uma lida na quarta. Dentes amolecidos ou quebrados? Dentes amolecidos ou quebrados? Aí você vai. Então vamos lá, vamos trabalhar as alternativas. A 2 com certeza é. Então já eliminamos aqui. E a C? Não, a 2 é. A 2 tem, ó. Vamos pegar só a 2 como ponto de referência. Vamos deixar sangramento na gengiva de lado e aftas de lado. O que tem 2, que eu sei que é certeza, o 2, a letra E, a letra D e a letra A. E a C já manda pro abraço. 2 e 3, 2 e 4 ou 1 e 2? Ué, por que a E está errada? Na mesma linha de raciocínio, você falou que sangramento na gengiva não é, e por que você está falando que afta é? Então, na minha concepção, não é a mesma linha de raciocínio. Ele tinha que ter falado de uma forma diferente. Lesões ulceradas que não cicatrizam num prazo de 14 dias. Sangramento na gengiva que apresenta alguma lesão ulcerada que sangra facilmente ao toque. Então, oi. Sim. Não, mas veja bem. Aí vocês estão indo muito além, né? A questão é aqui, ó.
Dentre os sinais e sintomas a que deve estar atento, com esse objetivo estão: o paciente não tem muita capacidade de percepção de muitas coisas. Então vamos jogar isso aqui para o nosso conhecimento e para a nossa responsabilidade. Tá? Da mesma forma, vamos lá. Da mesma forma que você descartou sangramento na gengiva, você vai descartar a afta. Concordo que até o autoexame. Mas o paciente chega lá no seu consultório: doutor, estou com afta. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Quanto tempo? Aí você já matou a charada. Uma semana? Começou agora? Né? Ou está mais de um mês? Aí é diferente. Diga. Quando a gente trabalha na campanha do plano cervical, Sim. a primeira coisa que nos cursos são passados, que a gente tem que falar para o paciente, é o que ele tem que prestar atenção no autoexame. Sim. É alguma elevação, algum carocinho ou uma afta. É isso que ele tem que prestar atenção. Ah, mas você falou afta e você falou persistente bem baixinho. Não, afta é persistente. Ah, bom. A gente já coloca, mas é o que tem mais para chamar a atenção do paciente no caso isso. Entendi. Prestar atenção. Afta persistente. O autoexame é isso que chama atenção. Não seria o sangramento da gengiva necessariamente, porque poderia ser N coisa, e nem o dente amolecido. Entendi. Mas vamos lá, vamos trabalhar o que foi dado aqui pra gente. A 2 está correta. Vocês estão dizendo, já estão descartando a primeira. Então a letra E também um abraço. Sobrou 2 e 3 e 2 e 4. Qual que você anotaria então na sua concepção aí? 2 e 3. A grande maioria anotaria 2 e 3. Caroços e aftas. A resposta da Fundação Carlos Chagas foi 2 e 4 e não teve recurso. É gabarito final. Caroços, beleza, já está discutido. Agora, entre aftas e dentes amolecidos ou quebrados, aí entra aquela suposição. Dentes fraturados, persistentes, podem levar ao traumatismo frequente de uma borda lateral de língua. No final das contas, ele deu a resposta correta 2 e 4. Subentendendo que dentes amolecidos ou quebrados parte-se do princípio de que nós teremos problemáticas relacionadas à mecânica do traumatismo frequente de estruturas moles. Não adianta, foi o que foi dado. Só que na minha concepção, olhando essa questão, eu descartaria a afta da mesma forma que eu descartei sangramento na gengiva. Afta é relativo. Afta persistente. Tá? Sangramento na gengiva, relativo também. Caroços, tudo bem, todo mundo concordou. Agora, nós temos dentes amolecidos ou quebrados. O elemento dentário pode estar mergulhado numa neoplasia maligna, alguma coisa nesse sentido, que está levando ao amolecimento, à reabsorção radicular, porque as patologias malignas, agora eu vou defender a 4. As patologias malignas, a grande maioria das neoplasias malignas não respeitam anatomia, não respeitam a anatomia. Eles vão reabsorvendo tudo que eles vê pela frente. Então, se nós temos uma neoplasia maligna nas imediações da raiz desse elemento dentário, ele vai reabsorvendo, ele não perdoa. Agora, a neoplasia benigna, ele já causa um crescimento expansivo. Então, uma neoplasia benigna, geralmente ele causa deslocamento do dente. Ele empurra a raiz para a mesial, a coroa, por exemplo, vai para a distal. Já a neoplasia maligna não, ela sai comendo tudo que ela vê pela frente. Ela não respeita limite anatômico. Então, talvez, partindo desse princípio de que do nada um dente começa a amolecer. Ou você tem um dente fraturado e esse trauma mecânico dessa
ponta dessa estrutura pontiaguda pode levar ao traumatismo frequente. Não é à toa que o sítio de primeira eleição para neoplasia maligna é a língua. Né? Então você pega um premolar fraturado, por exemplo, onde a pessoa fica todo dia mordendo, mesmo que sem querer, aquela região, vai causando algum tipo de trauma mecânico crônico, e isso pode levar o tecido a surtar num determinado momento. Então, eu subentendo, depois do gabarito, explicar esse quarto dessa forma. Dentes amolecidos ou quebrados seriam um dos sinais, junto com caroços. Agora foi uma prova de tribunal. Da mesma forma que surgiram muitas dúvidas aqui, muitas pessoas devem ter entrado com recursos. E foi mantido. Diga. Ali no caso da afta, não seria, por exemplo, fato escapular se fosse afta? Não, nada a ver. Deve ser de menos. Ok? Bom, eu falei antes de passar a questão que seria meio conturbada. É bom que acordou todo mundo. Mas anota aí, Fundação Carlos Chagas considerou a letra D de dado, a resposta 2 e 4. Paciente com 63 anos de idade, sexo masculino, relata estar aposentado. Mas aposentou antes, né? Porque agora a INSS é 65. Paciente com 63 anos de idade, sexo masculino, aposentado, após trabalhar na construção civil como pedreiro. O paciente refere o consumo eventual de álcool, além de fumar mais de um maço de cigarros por dia. O exame clínico mostra o uso de prótese total superior e a necessidade de total inferior. No assoalho da boca, observa-se uma lesão com cerca de 2 centímetros de diâmetro, em forma de placa branca, rugosa e granulosa, com bordas mal delimitadas. O diagnóstico diferencial é feito por meio de exame citológico por raspagem da superfície da lesão. Então vou fazer uma citologia esfoliativa. Remoção total da lesão. Citologia esfoliativa. Acho que na minha concepção é a mesma coisa, né? E ainda ele colocou com um X aqui. Aqui não foi erro de digitação meu, não. Eu copiei e colei o PDF aqui. Excisão em cunha ou biópsia incisional. E aí, como você faria o diagnóstico dessa lesão, que é uma placa branca, rugosa, granulosa, com bordas mal definidas, com 2 centímetros de tamanho? Qual é aquela regra da biópsia? Lesões maiores que 1 centímetro e que ao aspecto clínico parecem ser malignas, é melhor tratada pela biópsia incisional. Então tá vendo que essa regra, ela existe, essa regra eu já passei para vocês, e se a gente raciocinar dessa forma, a gente não vai encontrar dificuldades maiores para responder uma questão dessa, que muita gente ficaria meio com a pulga atrás da orelha. E aí? Mas se não tem um conhecimento da regra, tem um grau de dificuldade maior. Agora, se conhece a regra, olha a descrição da lesão. É uma placa branca, então se é uma placa não cede a raspagem. Ela é rugosa e granulosa. Essa superfície irregular de uma lesão também nos denota coisa ruim, né? Bordos elevados, endurecidos, limites mal definidos, sangra geralmente ao toque. Isso são todas características de malignidade. E olha o lugar, assoalho bucal, que é o segundo sítio onde nós temos uma maior quantidade de neoplasias malignas dentro da cavidade oral. Olha a idade do paciente, olha os hábitos do paciente.
Isso aí está com cara de carcinoma espinocelular. Só que quem vai determinar tudo isso é a chamada biópsia incisional. Então, para fechar a porteira nessa questão, vamos lá. Quando que eu indico a biópsia incisional? A biópsia incisional é indicada para lesões maiores que 1 centímetro de diâmetro e que ao aspecto clínico parecem ser malignas. A biópsia excisional é indicada naqueles casos onde nós temos lesões menores que 1 centímetro de diâmetro e que ao aspecto clínico parecem ser benignas. Essa é a regra de ouro para a indicação, para se chegar ao diagnóstico entre se é benigno ou se é maligno. O que tem a ver a autovascularização da região? Aqui ele não está levando em consideração esses fatores. Precisa ser feito. Então, na verdade, nós devemos tomar cuidado com a hemostasia e os cuidados com a anatomia da região que eu estou trabalhando. Ok? E da forma como você colocou, por ser uma área altamente vascularizada, aí que eu tenho que cair na biópsia incisional primeiro, antes de tentar remover a lesão por completa, que seria mais traumático ao paciente. Aí também mais um fator que me levaria à biópsia incisional. Próxima questão. Essa questão eu expliquei para os alunos aí de um curso há um tempo atrás. A radiografia periapical do paciente de 43 anos de idade, do sexo feminino, mostra uma área radiolúcida homogênea, unilocular, com bordas bem delimitadas entre as raízes do primeiro e do segundo pré-molar inferior. A lâmina dura do 44 e do 45 está intacta. Paciente não se refere a qualquer sintoma relacionado a essa região. Esse quadro clínico é compatível com um diagnóstico de cisto periapical, cisto folicular, cisto residual, cisto periodontal lateral ou cisto mandibular mediano. Olha, isso é clássico em concurso. Quando essa questão cai, onde ele fala que o paciente tem uma lesão radiolúcida, bem delimitada, circular, oval ou ovoide, localizado entre as raízes dos pré-molares inferiores. Concordo que é uma situação relativamente rara. Esse tipo de cisto é relativamente raro. Mas o que me chamou a atenção aqui, principalmente a localização. E ainda ele foi muito contundente. Os dentes vizinhos estão normais, laminadura normal, não há destruição de laminadura, eles apresentam vitalidade pulpar. Isso aí só pode ser um famoso cisto um famoso cisto chamado de cisto periodontal lateral. E para complementar, se essa descrição tivesse, ao invés de estar em tecido ósseo, estivesse em tecido mole, seria o cisto gengival do adulto, pela localização, né? Porque qual é a definição do cisto gengival do adulto? O cisto gengival do adulto é o correspondente do cisto periodontal lateral, só que localizado em tecido mole. Então ele vai também estar ali na região de pré-molares inferiores. O paciente chega lá no seu consultório com uma tumefação persistente na região de pré-molares inferiores. Então isso pode denotar aí o cisto gengival do adulto. Então é uma questão que tem que ter conhecimento, né? Para chegar numa questão de uma prova de um tribunal, olhar para essa questão e com a maior certeza do mundo responder o cisto periodontal lateral. Então, só para repassar aí rapidamente, dentro dos cistos odontogênicos está aqui ele, ó. O cisto periodontal lateral
ele é classificado como um cisto odontogênico de desenvolvimento, que está junto com o cisto dentígero, o cisto de erupção, o ceratocisto odontogênico, o cisto gengival do recém-nascido, cisto gengival do adulto, o periodontal lateral, que foi a resposta, o cisto odontogênico calcificante e, para terminar, o cisto odontogênico glandular. E está aqui, ó. Trouxe aqui para vocês uma imagem de um cisto periodontal lateral, que é um cisto odontogênico de desenvolvimento. E olha o que a literatura coloca quando ele faz a descrição desse cisto. O diagnóstico deve ser reservado para o cisto que ocorre na região periodontal lateral, em que a origem inflamatória esteja descartada. Ele pode acontecer em outras áreas, não estou falando que ele acontece só entre pré-molares inferiores, mas é mais frequente na região de pré-molares inferiores, tá? E aqui, nessa questão da FCC, ele não foi tolo, ele não deu o braço a torcer, não. Ele colocou na localização clássica, entre o primeiro pré e o segundo pré, onde é mais frequente o aparecimento desse chamado cisto periodontal lateral. Então, esses dentes, com certeza, vão apresentar vitalidade pulpar, né? Não tem origem inflamatória. E olha aqui, acredito eu que houve movimentação desse segundo pré aqui, porque pela compressão é aquilo, ele tende a expandir e deslocar elemento dentário, ele não reabsorve raiz, né? Isso é uma característica de algo benigno, ok? Então isso que vem a ser o famoso cisto periodontal lateral.